Durante 12 anos, aquela empresa foi a minha segunda casa. Eu sabia o nome de cada pessoa do setor administrativo, entregava flores para os aniversariantes e preparava café quando a copeira adoecia. Sabia onde estavam guardados os contratos antigos e, mais importante do que isso, sabia o valor de cada centavo que passava pelas mãos daquele departamento. Meu crachá não era apenas um acesso, era uma identidade. E ainda assim, foi como se eu nunca tivesse existido. Ele me chamou para conversar em uma segunda-feira chuvosa. Eu deveria ter percebido pelos olhos baixos da assistente, que mal conseguiu me encarar quando anunciou que o CEO queria falar comigo. Aquela nova gestão era feita de sorrisos cínicos e abraços curtos demais. Tudo parecia sempre em desacordo com os princípios que construímos juntos, com o suor de noites sem dormir e manhãs de reuniões intermináveis. Sentei-me na cadeira diante da mesa dele com o coração calmo, talvez um pouco desconfiado, mas não preparado. Nunca estamos, não é? Ele cruzou os dedos, respirou fundo, como se estivesse prestes a me consolar por uma perda familiar, e então soltou. Estamos passando por uma reestruturação estratégica, e decidimos seguir com alguém mais alinhado à nova filosofia da empresa. Filosofia. Ele repetiu essa palavra como se ela fosse um amuleto. Filosofia. Como se houvesse alguma sabedoria em dispensar alguém que dedicou mais de uma década da vida àquela cadeira. Como se fosse racional, lógico, necessário. Mas não era. Alinhado? Perguntei, e minha voz não saiu como revolta. Saiu calma. Gelada. Quase curiosa. O Rafael, você o conhece, joga futebol comigo nas quartas, ele tem ideias mais inovadoras. Sangue novo, entende? Não, eu não entendia. Não entendi ali e não entendo até hoje. Rafael era simpático e sorridente, mas nem mesmo sabia como funcionava o fluxo de aprovação de compras. Era um homem que entrará há menos de 6 meses e ainda pedia ajuda para ligar o projetor da sala de reuniões. E agora, ele teria o meu cargo. A minha equipe. O meu lugar. Fiquei em silêncio por longos segundos. Acho que ele esperava uma reação. Um choro, um grito, uma súplica. Mas eu me levantei com a mesma tranquilidade com que entrei, peguei minha bolsa e apenas disse: obrigada pelos anos de aprendizado. Talvez ele tenha se sentido vitorioso com minha serenidade. Talvez tenha achado que sua decisão covarde foi legitimada por minha falta de escândalo. Mas o que ele não sabia é que, ao me tratar como descartável, havia me dado algo que ele jamais poderia controlar: liberdade. Naquela tarde, fui até minha sala pela última vez. Peguei minhas canetas favoritas, o porta-retrato da minha filha pequena e o caderno marrom onde anotei, nos últimos 2 anos, todas as ideias que eles recusaram. Ideias que, segundo ele, não estavam alinhadas à filosofia da empresa. A recepcionista chorou. O estagiário que eu mesma entrevistei ficou pálido quando me viu sair com a caixa. Mas ninguém disse nada. Todos sabiam que a era dos bajuladores havia começado. E eu não tinha estômago para aquilo. Saí pela porta da frente como sempre fazia. O mundo continuava girando, embora algo dentro de mim tivesse quebrado em silêncio. E naquele silêncio, algo mais também nasceu. Uma ideia. Um propósito. Passei os dias seguintes recolhendo o que restava da minha dignidade ferida e relendo todas as anotações que fiz ao longo dos anos. Eram planos sólidos, com estimativas reais e inovação palpável. Projetos engavetados por egos medíocres e reuniões conduzidas por gente que apenas fingia ouvir. E ali, em meio às minhas anotações, percebi que eu não precisava da empresa para transformar aquilo em algo grande. Eu apenas precisava de mim mesma. Foram noites sem dormir, dias intensos, um café atrás do outro e incontáveis arquivos abertos simultaneamente. Peguei o que era meu por direito, a minha inteligência, o meu esforço, a minha visão e dei forma a algo que nenhum Rafael da vida jamais conseguiria imaginar. E então, 2 semanas depois, o telefone tocou. Era um número corporativo, seguido por um e-mail formal, convite para participar da reunião do Conselho Extraordinário. Eles queriam minha presença. Talvez não soubessem ainda o que eu havia feito, mas certamente estavam sentindo os primeiros efeitos. E era apenas o começo. Respirei fundo antes de confirmar minha presença.
E naquele momento, eu prometi a mim mesma que não haveria mais lágrimas. Não haveria mais gratidão forçada. A mulher que se sentaria àquela mesa não era mais a gerente leal e silenciosa. Ela era algo muito mais perigoso, uma mulher traída e preparada. E a verdadeira reunião ainda estava por começar. Na manhã da reunião, acordei antes do despertador. Meu corpo parecia saber que aquele dia teria um gosto diferente. A água do banho escorria quente sobre meus ombros, mas era por dentro que eu queimava. Não de raiva, isso eu deixei para trás. O que queimava agora era uma certeza morna, tranquila, quase doce. Eles não estavam preparados para o que eu estava prestes a mostrar. Vesti o blazer preto de alfaiataria impecável, o mesmo que usei no dia em que assinei meu contrato como gerente, há 12 anos. Como um símbolo de quem eu fui, e de quem jamais serei novamente. Combinei com uma blusa de seda e uma calça de corte reto. Simples. Elegante. Intimidador o bastante. Prendi o cabelo em um coque firme e escolhi um batom vermelho escuro, como um aviso silencioso: não estou aqui para sorrir. Antes de sair, parei em frente ao espelho e me olhei de verdade. Havia algo novo no meu reflexo. Uma rigidez no queixo, uma firmeza nos olhos, um brilho que nunca tive nos meus anos de servidão corporativa. Eu havia voltado, mas não como a mulher que eles chutaram porta fora. Agora, eu era dona de mim. No trajeto até a sede da empresa, revi mentalmente cada passo da apresentação. Estava tudo cronometrado, direto, objetivo. Eu não precisava de elogios nem de condescendência. Eu precisava apenas da verdade, e ela estava ao meu lado. O prédio estava igual. Alto, imponente, frio. As mesmas pessoas na portaria, a mesma iluminação artificial que fazia tudo parecer asséptico. Mas eu já não pertencia àquele lugar, e isso me dava poder. Quando anunciei meu nome na recepção, a moça me olhou surpresa, com um sorriso hesitante. Como se dissesse: você voltou? Apenas balancei a cabeça em cumprimento. O elevador demorou mais que o normal, ou talvez tenha sido o tempo que pareceu se arrastar diante do que estava por vir. O 12º andar me recebeu com silêncio. Ao sair do elevador, tudo estava mais quieto que o habitual. Era como se a atmosfera estivesse me esperando. No corredor de vidro que levava à sala de reuniões, vi reflexos do que eu fui: Natália, a dedicada. Natália, a que sempre estava disposta a fazer hora extra, a que apagava incêndios causados por incompetência alheia. Mas tudo isso ficou lá atrás. Luiz Henrique estava na porta da sala de reuniões. Sozinho. Seus ombros caídos revelavam mais do que sua expressão dissimulada. Ele forçou um sorriso, mas nos olhos havia um traço de receio que ele não conseguia disfarçar. Natália, que bom que veio. Claro, respondi, com a mesma frieza que ele usou ao me dispensar. Afinal, é importante estar alinhada com a filosofia da empresa. Ele pigarrou e se afastou para que eu entrasse. A sala estava cheia. Os membros do conselho, todos de terno e gravata, com suas pastinhas abertas, planilhas à frente e olhares cansados. Sentaram-se eretos quando me viram. Alguns me cumprimentaram com a cabeça. Outros desviaram os olhos. Sabiam o que fizeram. Mas não sabiam o que estava por vir. A apresentação começou com Luiz tentando justificar a decisão de reestruturar setores e renovar lideranças. Suas palavras eram vagas, cheias de termos corporativos ocos. Era como assistir alguém tropeçando em seu próprio ego. Quando terminou, ele me passou a palavra, dizendo: agora, Natália pode nos ajudar a entender o andamento do projeto internacional, aquele que chamavam de Aurora. Sim. Eles ainda chamavam pelo nome que eu dei. Mas agora, não era mais deles. Claro, comecei, ligando meu notebook à tela da sala. Mas antes de qualquer explicação, preciso esclarecer uma coisa: a Aurora não pertence mais à empresa. Todos se remexeram nas cadeiras. Como assim? Perguntou um dos conselheiros, o mais velho entre eles. O projeto foi desenvolvido durante seu tempo aqui. Logo, é propriedade da corporação. Respirei fundo. A resposta estava pronta. O projeto que vocês têm nos servidores internos é apenas um rascunho incompleto.
Os dados essenciais, os algoritmos centrais, as simulações e as análises mais avançadas foram desenvolvidas por mim fora do horário de expediente, com equipamento pessoal, em um espaço privado, conforme previsto na cláusula 26 do contrato que assinei. Tudo documentado. Tenho o registro digital com data e hora de cada versão. Silêncio. Além disso, continuei, registrei a patente do sistema há 10 dias, sob meu nome, como pessoa física. A Aurora agora é uma startup. Uma empresa independente. E já tenho investidores interessados. Luiz perdeu a cor. O conselheiro mais velho se inclinou para a frente. Você registrou uma empresa com o projeto que começou aqui? Corrijo, um projeto que começou comigo. A empresa apenas o ignorou. Rejeitou. Menosprezou. E eu apenas fiz o que sempre fiz, segui em frente. Um deles murmurou. Isso é inédito. Não. Isso é justiça. Fechei meu notebook devagar. O tempo na sala parecia suspenso. Os olhares se cruzavam, em busca de alguma explicação, alguém para culpar. Luiz tentava formular uma frase, mas tudo que saía eram balbucios desconexos. Se quiserem discutir na esfera judicial, acrescentei, estarei à disposição. Mas, francamente, duvido que queiram. As provas estão todas comigo. E minha equipe jurídica está ansiosa para fazer história com este caso. Mais silêncio. Até que um deles, um homem grisalho com olhar pragmático, que mal me dirigira a palavra em 12 anos, perguntou: o que seria necessário para que a Aurora volte a ser nossa? Senti meu coração bater mais forte, mas não deixei que transparecesse. Nada. Vocês não me queriam. Agora, eu também não quero vocês. Levantei-me da cadeira, arrumei a alça da bolsa no ombro e olhei diretamente nos olhos de Luiz. Acho que agora sim estou alinhada com a filosofia da empresa. Substituir sem pensar nas consequências. E então, deixei a sala. Sem olhar para trás. Deixei a sala de reuniões com a mesma calma com que entrei, mas dentro de mim um turbilhão pulsava. Cada passo meu no corredor ecoava como uma batida de guerra, como se cada som dissesse: eu venci. Mas não era bem uma vitória ainda. Era só o primeiro golpe. E agora, eles sabiam que não podiam mais me ignorar. No elevador, segurei as lágrimas. Não por fraqueza, mas por um misto de alívio e indignação. Durante 12 anos eu dei tudo de mim, e em menos de 12 minutos, eles tentaram apagar minha história, meu nome, meu trabalho. Agora, iriam aprender o que significa subestimar alguém que não precisa mais provar nada para ninguém. Do lado de fora do prédio, o céu estava nublado. Um vento frio tocava meu rosto, e pela primeira vez em semanas, eu respirei fundo sem sentir dor. Peguei o celular e disquei para Mariana, minha advogada e única pessoa que sabia de cada passo que eu planejava desde o dia da demissão. E então? Ela atendeu sem rodeios. Você fez o que precisava ser feito? Fiz. E foi melhor do que eu imaginava. Eles não sabiam de nada. Estão completamente perdidos. Ela riu do outro lado. Mariana era prática, direta e absolutamente implacável quando se tratava de proteger os nossos interesses. E agora, ela era minha sócia em Aurora. Ótimo, respondeu. Porque os investidores estão prontos. A gente só precisa de você para fechar a rodada. E, Natália, você vai adorar quem demonstrou interesse. Quem? A Ravel Group. E a Severo Tech. Ambas querem exclusividade. Por um momento, fiquei muda. A Severo Tech era uma das maiores concorrentes da empresa de onde fui demitida. Se eles firmassem acordo com Aurora, não apenas eu garantiria o sucesso da minha startup, como também causaria um baque no mercado. Era a dose perfeita de ironia. Me encontra no escritório em 2 horas, falei, com a voz firme. Eu quero revisar os contratos antes de assinar qualquer coisa. Desliguei o telefone com um sorriso. Ainda não era o fim da batalha, mas eu estava armada, pronta, e com algo que eles jamais teriam: visão, coragem e liberdade. Fui até uma cafeteria discreta, não para um encontro, mas para sentar, abrir o notebook e começar a escrever o próximo capítulo da minha vida. Sozinha.
Silenciosamente. A Aurora era mais que um projeto. Era a síntese de todas as vezes que fui interrompida, ignorada, desacreditada. Era o resultado de todas as ideias que arquivaram por medo de ousar. Enquanto eles promoviam amadores e tapinhas nas costas, eu construía um império em silêncio. 2 horas depois, já no novo escritório, um espaço pequeno, mas cheio de significado, Mariana me entregou os contratos com um sorriso largo. Eles vão oferecer mundos e fundos para ter o que você criou. Mas você decide os termos, Natália. Agora, você é a dona do jogo. Li cada cláusula com atenção. Nada passava despercebido. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle. Assino com a Severo Tech, disse por fim. Mas quero cláusulas bem claras, eles podem usar a tecnologia, mas não compram a empresa. A Aurora continua sendo nossa. E mais, quero que o comunicado oficial saia ainda hoje. Mariana sorriu com o tipo de orgulho que raramente se vê no mundo corporativo. Porque ela sabia. Sabia o que eu tinha passado. Sabia o que significava sentar naquela cadeira, com um contrato de milhões nas mãos, sabendo que ninguém havia me dado aquilo. Eu conquistei. Sozinha. Enquanto ela preparava os documentos finais, me levantei e fui até a janela. Lá fora, os carros seguiam seus caminhos, as pessoas andavam apressadas, e o mundo parecia igual. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. Pensei nos anos desperdiçados tentando me encaixar em moldes alheios. Nas vezes em que aceitei menos para evitar conflito. Como calei minha voz para manter a paz. E tudo isso para ser descartada como se eu fosse um arquivo corrompido. Mas agora, era diferente. Agora, eu era o sistema todo. À noite, o comunicado da Severo Tech saiu nos principais portais do setor. Nova parceria com a startup Aurora promete revolucionar o mercado de gestão de dados corporativos. O nome Natália Ramos aparece destacado no corpo da matéria, com foto, cargo e histórico profissional. E no fim do texto, uma pequena nota. A fundadora da Aurora trabalhou por 12 anos em uma das maiores empresas do ramo, de onde saiu após mudanças estratégicas. Agora, lidera uma das mais promissoras startups do país. Sem escândalos. Sem fofocas. Apenas fatos. No dia seguinte, meu celular explodiu em mensagens. Algumas de ex-colegas. Outras de desconhecidos que acompanhavam o mercado. Mas entre todas, uma me chamou a atenção. Era de Luiz Henrique. Breve. Cínica. Desesperada. Podemos conversar? Gostaríamos de discutir uma possível recontratação ou parceria. Por alguns segundos, apenas encarei a tela. Não respondi. Não era orgulho. Era justiça. Era o silêncio como resposta a tudo o que ele não quis ouvir. Naquele momento, entendi que minha vitória não viria de gritos ou vingança explícita. Minha vitória era estar onde estou, sendo quem sou, com o que construí longe deles. E o melhor de tudo, eles sabiam. Na manhã seguinte ao comunicado oficial da Severo Tech, acordei com mais notificações no celular do que conseguia acompanhar. A maioria eram de veículos especializados no mercado de tecnologia e inovação. Outros tantos vinham de recrutadores, colegas antigos, até mesmo pessoas que me ignoraram por anos agora me escreviam como se sempre tivessem acreditado em mim. E lá estava ele novamente, no topo da caixa de entrada, Luiz Henrique. Natália, o conselho gostaria de conversar. Estamos dispostos a reconhecer equívocos e buscar uma reconexão profissional vantajosa para ambas as partes. Era quase cômico. Bastaram 2 semanas para que aquele que me dispensou como se eu fosse um obstáculo se tornasse o mesmo que agora implorava por diálogo. Mas não era surpresa. No fundo, eu sempre soube que aquela empresa não sobreviveria sem consistência. Eles eram vaidosos demais para admitir, mas estavam em queda livre desde o momento em que escolheram bajuladores ao invés de líderes. Guardei o celular na gaveta e fui preparar meu café. Sem pressa. Sem ansiedade. O silêncio da manhã me abraçava com uma delicadeza que eu não sentia há muito tempo. Eu não precisava correr para o escritório, nem me preocupar com relatórios pendentes. Eu era a dona do meu tempo. Da minha empresa. Da minha vida.
Na mesa, espalhei as propostas que chegaram nas últimas 24 horas. Mariana havia deixado tudo organizado: contratos, termos, cláusulas de exclusividade. As cifras eram impressionantes, mas o que mais me impactava era o respeito com que agora tratavam minha visão. Cada proposta começava com uma frase semelhante: reconhecemos o valor estratégico de sua solução e gostaríamos de estar alinhados com seus objetivos. Engraçado como a palavra alinhamento ganhou um novo sabor. Era a mesma que Luiz usou para me dispensar. Mas ali, nas propostas bem redigidas, ela carregava verdade, não cinismo. Horas depois, recebi uma ligação de Mariana. Eles ligaram aqui também. O próprio presidente do conselho da antiga empresa. Disseram que querem marcar uma reunião formal com você, presencial, confidencial, o mais breve possível. E o que você respondeu? Que eu consultaria você. Mas já adiantei que, até onde sei, você não está interessada. Obrigada, respondi, suspirando. Eles não têm mais nada que me interesse. Houve uma pausa do outro lado. Natália, sei que talvez parte de você queira ir lá, mostrar o que se tornou. Fazer eles engolirem tudo. Parte de mim quer admitir. Mas uma parte maior quer paz. E dignidade. Era verdade. Por mais que a ideia de pisar novamente naquela sala, agora do alto da minha conquista, fosse tentadora, algo em mim mudou. Eu não precisava mais provar nada a eles. O mundo já sabia. E o mais importante, eu sabia. Pela tarde, fui ao nosso pequeno, mas agora prestigiado, escritório. Os programadores estavam empolgados com as atualizações no sistema Aurora. Cada detalhe que imaginei meses atrás agora tomava forma com precisão. Eles me olhavam com admiração genuína. Nenhuma bajulação. Apenas respeito. Era um ambiente onde ideias importavam mais que os sobrenomes. No fim do expediente, sentei com Mariana em nossa sala envidraçada, e rimos como há tempos eu não ria. Você viu a nota que saiu agora há pouco? Ela disse, puxando o tablet. Não. O quê? Ela me mostrou o título. CEO da Glaus perde projeto estratégico e conselho busca reverter prejuízo reputacional. A matéria não citava meu nome diretamente, mas estava claro. Era sobre Luiz. Sobre a perda de Aurora. Sobre a tentativa frustrada de recontratar quem eles humilharam. Eles vão continuar tentando, Mariana disse. Você vai resistir? Eu não preciso resistir, respondi, olhando para o horizonte pela janela. Eu só preciso continuar caminhando. Porque tudo o que eles têm agora é o que restou de uma estrutura falida por dentro. Eu, Mariana, tenho algo que eles nunca vão ter, verdade. Naquela noite, fui para casa em silêncio. No carro, coloquei uma música que costumava ouvir nos meus plantões de madrugada, quando trabalhava até tarde revisando planilhas. Na época, eu achava que aquilo era parte do meu dever. Hoje, vejo que era parte da minha construção. Peguei o celular e, por impulso, abri novamente o e-mail de Luiz. Li cada palavra com um misto de espanto e desdém. Havia ali uma tentativa de suavizar tudo, de fingir que os erros não foram tão graves. Mas foram. Eles me demitiram sem aviso, sem dignidade. Me substituíram por um amador e acharam que eu aceitaria calada. Apaguei o e-mail. Sem resposta. Sem indiretas. Sem ataques. A resposta deles já estava estampada nas manchetes. E, mais do que isso, estava no fracasso deles em encontrar em outro alguém o que existia apenas em mim. Na varanda de casa, com uma taça de vinho na mão, olhei para as luzes da cidade e sorri. A aurora estava apenas começando. Uma semana após o último e-mail que recebi de Luiz, aquele que apaguei sem dar resposta, chegou um envelope físico, com o brasão timbrado da antiga empresa. Entregue em mãos, com a assinatura pessoal do presidente do conselho. Um convite formal. Prezada Natália Ramos, gostaríamos de recebê-la para uma reunião exclusiva, com todos os membros do Conselho Executivo, com o intuito de alinhar futuras possibilidades de cooperação estratégica. Sua presença é de extrema importância para o futuro desta instituição. A palavra futuro me soou como ironia. Eles queriam cooperação agora que tudo desmoronava? Me usaram, me descartaram,
e agora estendiam a mão com um sorriso corporativo ensaiado e uma folha A4. Na mesma manhã, a Severo Tech me chamou para apresentar a Aurora em um evento internacional. A notícia da parceria já circulava pelo setor como uma revolução. O nome do meu projeto era citado em podcasts, revistas e fóruns. Começavam a chamar de o sistema que virou o jogo. E tudo isso porque eu fui demitida. A primeira versão de Aurora já estava em operação em 2 empresas parceiras, e os primeiros resultados superaram qualquer expectativa. Mariana sugeriu que utilizássemos nosso site com as novas conquistas. Mostre ao mundo quem está no comando agora, ela disse. Eu sorri. Estava pronta para isso. No site, decidimos colocar uma nova seção, a origem. Lá, contei minha história com clareza, sem expor nomes ou criar polêmicas. Apenas fatos. 12 anos de dedicação, seguidos de uma demissão sem aviso, de um cargo entregue a um amigo do CEO, de um silêncio que virou semente. Criamos Aurora com a certeza de que grandes ideias não nascem do poder, mas da persistência. Essa frase virou nosso lema. Na mesma tarde, recebi a confirmação: a Aurora estava indicada para um Prêmio Nacional de Inovação. As empresas que usaram nosso sistema ganharam destaque pelo crescimento vertiginoso em tempo recorde. E eu seria a palestrante principal do evento. Foi ali que senti que a jornada chegava ao seu clímax. Na noite da premiação, vesti o mesmo blazer preto. Mas agora, com um vestido vermelho por baixo. Porque eu não precisava mais esconder quem eu era para parecer forte. No palco, diante de centenas de empresários, inovadores e jornalistas, contei minha história. Pela primeira vez em voz alta, com todas as vírgulas, todas as cicatrizes. Falei de como a lealdade pode ser tratada como fraqueza. De como o talento pode ser desperdiçado por medo. E de como o silêncio, às vezes, é apenas o momento antes da virada. O auditório aplaudiu de pé. Alguns choravam. Outros gravavam. E no meio do público, eu soube que estavam lá Luiz, 2 conselheiros. E até mesmo Rafael, o colega de futebol. Vi quando Luiz se levantou e saiu antes do fim do discurso. Não suportou ouvir. Mas não era para ele que eu falava. Era para todas as pessoas que já foram descartadas, diminuídas, caladas. Era por mim. Pela mulher que um dia pensou que seu valor era medido pelo quanto suportava calada. Na saída, uma repórter me parou. Natália, se pudesse voltar atrás, faria algo diferente? Olhei para ela com serenidade. Sim. Eu teria ido embora antes de ser expulsa. Deixei a resposta pairar no ar e entrei no carro com Mariana. Durante o trajeto, conversamos sobre a expansão internacional, sobre os convites que a Aurora começou a receber de fora do país. Mas por dentro, meu coração dançava em silêncio, leve, sereno. Na manhã seguinte, soube que Luiz havia pedido demissão. O conselho alegava reformulação de estratégias. Mas eu sabia a verdade. Rafael não resistiu nem 3 meses no cargo. A empresa enfrentava uma crise interna de proporções épicas. Vários clientes migraram para os sistemas baseados em Aurora. O resto era apenas consequência. Eles caíram pela mesma filosofia que ergueram com tanto orgulho, o desprezo disfarçado de inovação. E eu? Eu continuei. Com cada passo seguro, cada reunião feita no meu tempo, com meu nome no contrato e minha história nas mãos. Hoje, sentada na sala do meu novo escritório, com mais de 50 funcionários, com a Aurora presente em 4 países e minha foto na capa de uma das revistas de negócios mais respeitadas, olho para o passado com gratidão. Não por eles. Mas por mim. Por não ter implorado. Por ter saído em silêncio. E, acima de tudo, por ter voltado, para nunca mais precisar voltar. Fim.